Por 8 votos a 3, STF decide regular as redes sociais. Nesta quinta-feira, 26, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela regulamentação das redes sociais. Por 8 votos a 3, os ministros determinaram a inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Apenas André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques mantiveram o mecanismo, ou seja, votaram contra, votaram para ser como é hoje, né? Resumidamente, o dispositivo legal estabelece que as plataformas digitais só seriam responsáveis por conteúdos de terceiros se desrespeitasse ordem judicial para a remoção do material. Agora não, viu? Não precisa mais de ordem judicial não, viu? A maioria considera que as plataformas serão responsabilizadas se não remover o conteúdo após notificação extrajudicial da vítima ou de seu advogado. Imagina, macho, o tanto de gente que vai pedir a remoção por meio de advogado, ainda mais quem tem dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Ou seja, acabou com as redes sociais, você não vai poder falar mais nada, porque você não vai poder expressar sua opinião. Se eu falar aqui o exemplo do Alexandre de Moraes, é minha opinião, eu não posso falar mais não, porque eu não posso expressar minha opinião, senão eu vou ser responsabilizado. Jefferson Chiquini leu a decisão do STF e postou no Instagram. Olha só, eu li a decisão do STF sobre a regulamentação das redes, preste bem atenção como ficou. A partir de agora, qualquer postagem contra o STF e seus ministros será imediatamente derrubada, por ser considerada antidemocrática, ou seja, você não pode mais criticar os ministros, não. Criticar um poder constituído passará a ser classificado como discurso antidemocrático. Tá vendo, macho? Acabou a rede social, acabou. Pelo amor de Deus. Em meio a isso tudo, Nunes Marques alertou os ministros do STF para possíveis sanções dos Estados Unidos se aprovasse a regulação das redes sociais. Foi o que aconteceu, né? Foi aprovado. Ou seja, pode ter uma futura sanção dos Estados Unidos, né? Porque eles regulam as redes sociais, ou seja, a rede social deixou de ser livre. Porém, Gilmar Mendes disse que isso é discurso de bolsonarista. Olha aqui, Gilmar Mendes rebateu o ministro dizendo que isso é discurso bolsonarista. Ou seja, tudo para eles que eles não concordam é discurso bolsonarista, é discurso de ódio, é discurso de extrema-direita. É complicado. Mas para a gente entender, vou deixar aqui a blogueira da Globo News mostrando o debate deles lá, dos ministros. E quando Nunes Marques alertou que os Estados Unidos podem sancionar o Brasil por causa dessa regulamentação, né? Para vocês um bastidor inédito sobre essa reunião, que na verdade não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: "O senhor está se referindo à eventual sanção? Eu que sou eu não estou preocupado? Por que você está preocupado?" Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump.
Neste momento, Nunes Marques disse, olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando o ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento e fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem um negócio da bronca, gente, tem dois personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte, se ameaçam, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3. Mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio do caminho, celebraram a atuação e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez, da autonomia do Supremo Tribunal Federal de decidir sobre temas que dizem respeito ao país.